Olá, meu amigo, minha amiga. O mundo está ficando pequenininho, né? Aquilo que acontece lá do outro lado do planeta tem influência no que acontece aqui conosco. Esse é um dos temas que a gente vai tratar aqui. Vamos falar de Lula, Bolsonaro, Steve Bannon. Vamos falar da situação toda que está acontecendo no Brasil de uma forma bem sintética, né? Se você está chegando agora, se inscreva no Portal do José, porque aqui a gente sempre aborda temas que você não vê pelos grandes meios de comunicação, que, como você sabe, se tem uma coisa que eles fazem muito bem, é ocultar a verdade, perverter fatos e tentar cada vez mais manter o povo no mais alto grau de alienação e de conformismo com o que acontece em sociedades como a nossa. Eu estou abrindo esse programa de hoje motivado aqui por essas indagações, porque ontem à noite eu fui convidado pelo meu casal de amigos, o Bruno e Mariana, que está ajudando a trazer aqui para o Brasil nada mais, nada menos do que o Yuval Harari, que é autor de grandes obras, né? Um filósofo, um historiador, um grande pensador judeu que mora em Israel e que é um homem do mundo. E na palestra que eu tive essa sorte de assistir ontem, né, esse papo com ele, no belíssimo Teatro Municipal aqui do Rio de Janeiro, ele falava exatamente disso, de como as coisas estão muito relacionadas e como hoje o poder é muito mais caracterizado pelo controle da tecnologia do que qualquer outra coisa, inclusive com relação ao poder militar. Você ter o controle da tecnologia, você controlar o que as pessoas estão recebendo de informação, aquilo que está fazendo com que a opinião pública tenha como consenso, e isso cada vez mais está sendo uma ferramenta estratégica. E fazendo um link com isso, eu não posso deixar de mencionar também que no caminho para chegar até o Teatro Municipal, eu visitei o centro do Rio de Janeiro. Eu nunca vou no centro à noite, né? E eu fiquei assustado com o nível de degradação, de indigência que centenas e centenas de pessoas estão jogadas na cidade do Rio de Janeiro, né? E eu fiquei impressionado como é que tem tanta gente que está morando nas ruas, muita gente que não tem dinheiro para voltar para suas casas, porque moram muito longe, e acabam dormindo na rua, pagam ali R$ 5 para alguém ficar tomando conta, para a pessoa poder dormir debaixo da marquise, depois tomar um banhozinho de canequinha e voltar para o trabalho no dia seguinte. Então, essa situação de degradação me incomoda bastante quando eu lembro que aqui no nosso país existem milhares, milhões de pessoas que estão batendo no peito e estão se autoproclamando liberais na economia e conservadores nos costumes. São os liberais conservadores. Eu queria ver como é que seria o papo de um liberal conservador com uma pessoa como essa. Ou um papo de um liberal conservador em Serra Leoa, num país africano muito degradado. Como é que é isso? Uma pessoa, olha, eu sou pelo livre mercado, eu sou pela liberdade na economia, né? Eu sou contra o Estado mínimo. Eu quero saber se o Estado mínimo vai lá, se a Nestlé vai lá nesses moradores de rua oferecer algum tipo de apoio, se o Santander, o Bradesco, a Volkswagen, a General Motors, se tem alguma empresa que não seja o Estado, não seja a força do Estado, a mão do Estado, que vai fazer alguma coisa por essas pessoas que estão excluídas, né? E aí eu fui pesquisar o assunto, e aí eu me deparei com uma cena muito singela que eu também nem tinha conhecimento, né? Primeiro, essa aqui é a cena do Rio de Janeiro, o nível de degradação que está tendo na nossa cidade e que o governo parece não enxergar. Mas lá em São Paulo a gente vê o governador de São Paulo, que se autoproclama um liberal conservador, dando a sua visão de mundo para esse morador de rua. Nessa matéria aí que eu peguei essa foto, foi o dia que o João Dória estava num programa de dar sabonete, pasta de dente, escova de dente e shampoo. Ou seja, para termos moradores de rua mais limpinhos, mais cheirosinhos, né? Esse pessoal, gente, eu não posso classificar essa gente senão como assassinos a médio e longo prazo. Porque esse tipo de comportamento insensível dessas pessoas em várias partes do Brasil e do mundo
é que acarretam esse tipo de degradação que dá morte no final da história. Você ter um liberal conservador na Dinamarca é até racional, até razoável que exista uma situação como essa, porque lá os problemas sociais foram totalmente resolvidos. Mas num país como o nosso, que a gente tem um abismo social, a gente tem um déficit social gigantesco, você ter pessoas batendo no peito e dizer que são liberais na economia, conservadores nos costumes, isso é quase uma declaração de que essas pessoas são assassinas, são pessoas que são insensíveis aos problemas que a gente vive no Brasil. Bom, e aí, dentro desse tema de globalismo, globalização e de coisas que acontecem num canto do mundo que tem interferência no outro, eu tive acesso hoje é um domingo, com essa matéria aqui, entrevista de Steve Bannon, onde ele simplesmente diz que a soltura do ex-presidente Lula, que é o maior ídolo da esquerda globalista do mundo, a sua liberdade trará enorme perturbação ao Brasil. Ora, esse cidadão que é considerado um vigarista lá nos Estados Unidos, um vigarista que influencia outras pessoas da mesma categoria, inclusive influencia a família Bolsonaro, os filhos do presidente Bolsonaro, e influencia também o Olavo de Carvalho. Steve Bannon esteve num jantar com Olavo de Carvalho, a família Bolsonaro, nos Estados Unidos. Então, é esse tipo de gente que foi repudiada lá por Trump, que alterou, fez com que a eleição de Trump fosse vencida muito com essa sistemática tecnológica que o Harari comenta nos seus livros e também na sua palestra, né? Então, esse ser está dando palpite sobre os personagens da política brasileira, dizendo que Lula seria o cara ligado ao grande establishment, o cara das elites globalistas mundiais, né? E que aqui no Brasil tem em oposição a esse indivíduo, ou seja, ao ex-presidente Lula, uma figura como Jair Bolsonaro e Paulo Guedes, que seriam figuras que estão atuando contra o establishment. Ora, gente, francamente, só uma pessoa que usou algum tipo de droga ou está alcoolizada é que é capaz de dizer esse tipo de insanidade. Mas como nós estamos na época da pós-verdade, como essas pessoas falam maluquices repetidas vezes, eles sabem que isso acaba colando para grande parte das pessoas. Inclusive, muitas pessoas que são bolsonaristas hoje, vêm aqui no meu portal, não conseguem construir uma frase sem colocar 5 ou 6 palavrões no meio dessas frases, né? Mas mesmo assim, a gente vê como esse tipo de pensamento de Steve Bannon, esse tipo de estratégia, ela consegue se afirmar com tanta intensidade. E aí eu tenho que me ater agora ao discurso do ex-presidente Lula, que fez ontem também, que foi objeto de críticas contundentes de nada mais, nada menos que a Rede Globo de televisão, que se autoproclamou também uma televisão isenta. Francamente, televisão isenta aí é demais. O que muita gente não entende é como é que Lula bate na Globo e está batendo nas outras televisões também, e Bolsonaro está batendo na Globo. Como é que pode uma situação dessa? Será que alguém tem razão? Sim, os dois têm razão. Os dois lados têm razão. Porque se tem uma instituição que é a favor do establishment, é a Rede Globo de televisão e as outras televisões também. No Brasil e fora do Brasil, elas cumprem o mesmo tipo de papel, como diria Noam Chomsky, que é o papel de formar um grande consenso, de formar uma geleia geral onde você não tenha contraditório, você só tenha quem tem o controle dos algoritmos, das informações, ditando aquilo que você vai comer, aquilo que você vai vestir, aquilo que você vai querer trabalhar, aonde você vai, para onde você vai, onde você tem que viajar, enfim. Isso tudo controlado por esse tipo de estrutura. Agora, chamar Guedes de uma pessoa contra o globalismo chega a ser piada. O ministro Guedes, que cada vez que eu assisto uma palestra dele, que eu pesquiso, eu vejo o quanto ele mente, o quanto ele altera a verdade, o quanto ele usa os seus atributos, suas qualidades de ser um homem sedutor, um homem falante, um homem bem articulado, um homem irreverente, como ele usa todo tipo de estrutura de comportamentos que são típicas também em estelionatários, em vigaristas, em golpistas, para seduzir plateias e seduzir setores importantes da sociedade brasileira que acham que ele está fazendo alguma coisa contra o establishment. Ele que é um homem da Rede Globo, é um homem que faz parte do Instituto Milênio, que é bancado lá pela família Marinho,
que a sua aproximação ainda é um grande enigma. Como é que um homem desse cola em Jair Bolsonaro? Que casamento doido é esse? Que casamento de cachorro com gato é esse? O que aproximou essas duas pessoas? Como o Bolsonaro é totalmente cooptado, né? Como se estivesse sofrendo uma lavagem cerebral, porque o Bolsonaro de hoje é um antagonismo do Bolsonaro que era antigamente. Então, como é que se deu isso e como todas as estruturas importantes do nosso país estão sendo derretidas para serem entregues justamente nas mãos de grandes corporações, grandes capitalistas, grandes sistemas. Dizer com uma pessoa dessa, que um governo desse é anti-establishment e que Lula seria a favor do establishment, é uma grande imbecilidade. Eu estava tentando achar um termo aqui, mas não estava dando. E aí o ex-presidente Lula tem uma responsabilidade mais do que redobrada no meio dessa história toda. Se o presidente Lula está saindo da prisão com a intenção de realmente enfrentar essas grandes estruturas, ele vai ter que moderar e modular e alterar alguns comportamentos do passado. Será que ele vai querer fazer alianças que foram necessárias no entendimento dele no passado para o futuro? Será que esses personagens que têm reputação muito ruim, que têm passagens muito pesadas no campo da honestidade, da integridade, do interesse público, será que essas pessoas serão aceitas novamente num novo projeto? Ou será que o ex-presidente Lula ele vai fazer como a Cristina Kirchner na Argentina? Vai se colocar numa posição superior de um grande estadista e sabendo das dificuldades eleitorais que terá pela frente, porque assim como Cristina Kirchner, que estava liderando as pesquisas lá na Argentina, ela sabia que tinha chance de ganhar, mas ela sabia que tinha chance de juntar muita gente contra ela e aí simplesmente o povo argentino queria perder, porque ela é rica, ela não era questão pessoal para ela. E o que ela foi fazer? Foi buscar o terceiro colocado lá na Argentina, o Alberto Fernandes, teve uma humildade nessa história e ela conseguiu formar essa frente e derrotar o neoliberalismo lá representado por Macri na Argentina. Então, se o ex-presidente Lula entender que ele vai ter seus direitos políticos ainda com grande dificuldade para estarem recobrados em 2022, e mesmo que ele recobre esses direitos políticos, ainda há uma parcela da sociedade que não aceita nem o PT e nem o ex-presidente Lula, e ele entender que ele tem que buscar uma terceira via, uma outra pessoa, pode ser que essa pessoa nem seja alguma dessas que a gente esteja vendo no cenário político de hoje. Mas se não entender que é necessário abrir mão da hegemonia partidária para que o Brasil consiga enfrentar esse desastre que está acontecendo, se essa leitura não for incorporada, a gente corre o risco de lutar e entregar o poder de novo na mão de um grupo de messias e de um grupo de pessoas que estão interessadas em destruir o nosso país, transformar o nosso país na maior colônia de todo o planeta. Gente, eu fico por aqui. Se você gostou, deu joia, compartilhe com seus amigos, mande suas críticas, sugestões. Aqui, como eu digo, não é um canal partidário, mas é um canal de levantar questões para você que está tentando entender melhor o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Tá bom? Grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau!